Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje iniciando a nossa sequência de aulas remotas, aulas online, deste ano de 2021. No ano de 2020, iniciamos as aulas presencialmente, depois acometidos pela pandemia, pela Covid-19, as aulas foram suspensas e tivemos que nos readaptar com aulas à distância, aulas online, aulas usando alguns aplicativos. No caso nosso, aqui na Escola Clearton, aqui em Bom Jardim, o recurso que nós temos é o uso do WhatsApp. WhatsApp, vídeos através do YouTube, que estaremos fazendo nesse momento, vocês estão me assistindo através do YouTube. E nossas aulas esse ano, pelo menos a princípio, até voltarmos às aulas presenciais, ocorrerão através do WhatsApp, através de apostilas de exercícios, através de vídeos gravados com explicações das aulas, das matérias que iremos estudar. Eu sou professor de matemática e nós veremos alguns importantes assuntos neste nono ano, mas iremos fazer uma pequena revisão de início, revisão de assuntos tratados em anos anteriores, não apenas no ano passado, mas assuntos tratados no sétimo ano, no oitavo. E gostaria hoje de começarmos a falar sobre números. Não temos como falar de matemática sem falarmos de números. Apesar que no ano passado vocês viram muita parte algébrica, letras que representam números. Mas nesse ano eu quero iniciar falando a respeito do conjunto dos números naturais. Aquele primeiro conjunto que todos nós aprendemos quando começamos a contar 1, 2, 3, 4. São chamados os números naturais. Então o conjunto dos números naturais, ele é representado pela letra N, N maiúscula. E temos um tracinho ao lado do N simbolizando o conjunto numérico, conjunto dos números naturais. Quais os números que fazem parte desse conjunto? Vão fazer parte desses conjuntos os números que nós olhamos e são coisas contáveis, que observamos com facilidade. Por exemplo, em uma sala de aula, talvez vocês já até esqueceram que é uma sala de aula, nós podemos chegar na sala de aula e contar a quantidade de carteiras, a quantidade de cadeiras, quantos alunos estão presentes na sala. Nesse momento, na sala de aula em nossa escola, nós temos 0 alunos. Então, o 0 é um número natural. Assim como o número 1, o número 2, o número 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9, o 10. Poderíamos anotar aqui números infinitamente. Eu poderia passar o restante da minha vida colocando números naturais que jamais terminaria. Esses números são infinitos. Então nós representamos aqui com uma reticências. Coloquei alguns números, no mínimo 3. Aqui eu tenho 11 números anotados, 11 números naturais, os primeiros 11 números naturais, e coloquei reticências. Isso quer dizer que esse conjunto é infinito. Ele é inumerável, nós conseguimos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Porém, ele é infinito. Tem uma quantidade infinita de números. Com os números naturais, nós podemos fazer algumas operações matemáticas. Por exemplo, eu posso fazer uma adição. Eu posso somar números naturais. Por exemplo, a adição ou a soma, eu posso fazer aqui 2 mais 5. O resultado é 7. Quando eu somo 2 números naturais, o resultado é um número natural. Eu posso fazer uma subtração. Podemos fazer uma subtração. Eu tenho 8 unidades menos 3, o resultado é 5.
Eu posso fazer uma multiplicação. Vamos supor, eu tenho 2 vezes 7. 2 vezes 7 são 14. Assim como podemos fazer uma divisão. Uma divisão. 14 dividido por 2 é igual a 7. Então, com os números naturais, podemos fazer operações matemáticas, até mesmo uma potenciação. Uma potenciação. 3 elevado ao quadrado, que é 3 vezes 3, que é 9. Então, fazemos operações matemáticas com números naturais. Lembrando que algumas operações matemáticas não teremos um resultado natural. Por exemplo, aqui dentro da divisão, se eu pegar 5 e dividir por 2, isso não vai dar um número natural como resposta. 5 dividido por 2 vai dar 2,5. 5 reais dividido por 2, R$ 2,50. 2,5 reais. Esse resultado não é um número natural, é um resultado decimal. Então, algumas divisões não são possíveis de serem feitas utilizando apenas números naturais. Isso quer dizer que a divisão não é válida para todos os naturais. A mesma coisa ocorre na subtração. Vamos supor que eu fizesse 5, é ao contrário aqui, 3 menos 8. Eu tenho 3 unidades, tiro 8. Eu tenho R$3 e preciso pagar 8. Eu vou ficar com uma dívida de 5. Essa dívida de 5, ela não... Menos 5 não é um número natural. Números naturais são positivos, a não ser o zero, que é nulo. Então, algumas operações, elas não são completas dentro dos naturais. Podem dar resultados diferentes. As únicas operações que são fechadas no número natural é a adição e a multiplicação. Essas operações sempre darão como resposta números naturais. A potenciação também. Sempre que eu levo um número natural a um expoente natural, o resultado é um número natural. Então, aí são exemplos de operações com números naturais. Vocês já estudaram isso. Números naturais também podem ser representados através de uma reta, que nós chamamos de reta numérica. Eu posso imaginar uma reta onde, sobre ela, vou marcar os números. Tenho aqui 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Cada tracinho desse está representando um número natural. A reta ela cresce da esquerda para a direita. Sempre o número da direita é maior que o número da esquerda. O número da direita é maior que o número da esquerda. Ou seja, o número da esquerda é menor do que o número da direita. Ou seja, 5 é menor que 6. Ou 7 menor que 8. Ou podemos dizer que 8 é maior que 7. Então podemos afirmar que os números naturais eles podem estar numa ordem crescente ou decrescente. A reta numérica cresce da esquerda para a direita, ou seja, é o sentido do crescimento da reta numérica. Isso é uma convenção. Então vai crescer da esquerda para a direita. Eu posso afirmar, por exemplo, que 9 é maior que 0. 9 é maior que 8. Ou 8 menor que 9.
correto? Então nós temos aqui números numa ordem crescente, da esquerda para a direita. Então estes são os números naturais. Os números naturais vocês provavelmente viram durante boa parte do tempo que vocês estudaram. No primeiro ano, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto ano e no sétimo foi introduzido um novo conjunto numérico, o conjunto dos números inteiros. O que são números inteiros? Números inteiros são números que representam unidades inteiras, unidades que não estão divididas. Quem são os números inteiros? São todos os números naturais acrescidos dos seus opostos, dos seus simétricos. O que quer dizer isso? Eu vou aqui fazer uma reta. Uma reta é mais fácil de entendermos. Vou construir aqui uma reta. Nesta reta, eu vou escrever parte dos números inteiros. Eu vou colocar aqui o número 0. O número 0, ele representa uma origem, é o início. À direita do 0, como nós colocamos ali no conjunto dos números naturais, estão os números naturais. 1, 2, 3 e assim sucessivamente. À esquerda do 0, vão se encontrar os números opostos aos números naturais. Eu tenho aqui o 0. Após o 0, eu tenho 1, que representa uma unidade, a distância do 0 até 1. A mesma distância no sentido oposto, eu vou ter o menos 1, significa um negativo, está no sentido oposto. Então, menos 1 e 1 são simétricos ao 0, estão à mesma distância do 0. Simetria, a minha orelha direita e a orelha esquerda são simétricas em relação ao meu nariz, que não é nada pequeno. Então, eles estão à mesma distância do nariz. Os meus olhos direito e esquerdo são simétricos, estão a uma mesma distância de uma linha imaginária no centro do meu rosto. O braço direito e o braço esquerdo são simétricos em relação a uma linha imaginária no centro do nosso corpo. Então aí a ideia de simetria. Então eu tenho 2, do outro lado, menos 2. Eu tenho 3, do lado oposto, menos 3. 4, menos 4. 5, menos 5. 6, menos 6. 7, menos 7. Então aqui eu tenho os números inteiros, positivos e negativos. E o 0, que é um elemento neutro, é o único número neutro. Ele não é nem negativo, nem positivo. Porém, ele é natural e é inteiro. Então, o conjunto Z, conjunto dos números inteiros, é formado por números negativos, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, e positivos, 1, 2, 3, reticências. Essas reticências é para ambos os lados. Esse conjunto ele também é infinito. Nós conseguimos contar os números, mas eles são infinitos. São conjuntos enumeráveis. Conseguimos contar os seus elementos. Porém, é um conjunto infinito. Dentro do conjunto Z, vocês estudaram provavelmente no 7º ano algumas regrinhas, alguns conceitos importantes da matemática. Por exemplo, podemos fazer adições envolvendo números inteiros. Posso fazer uma adição simples, 2 mais 4, que é igual a 6. Posso fazer uma adição, 2 com menos 4. Estou somando um número positivo com um número negativo. Aparece aqui um parênteses. Sempre que eu escrevo um número negativo,
eu preciso pôr o parênteses. Então, não posso ter dois sinais operatórios juntos sem o uso de um parênteses. Então, eu tenho 2 adicionado a 4 negativo. Esse 4 negativo temos que pensar como uma dívida, algo que devemos, se pensarmos em dinheiro. E os números positivos, algo que nós temos. Então, eu tenho 2 e devo 4. Na verdade, eu não tenho nada. Na realidade, eu até estou devendo. Se eu tenho 2 e devo 4, se eu pegar os 2 que eu tenho e pagar, ainda continuarei com uma dívida de 2. Então, matematicamente, como operamos essa adição, essa soma? Um sinal negativo e um sinal positivo, o sinal negativo significa oposto. O oposto quer dizer o contrário do número. Então, aqui eu tenho o oposto de mais é menos. Então, eu tenho 2 menos 4. Eu tenho 2, tiro 4, fico com uma dívida de 2. O resultado é menos 2. Esse pilô meu não está escrevendo direito. Então, 2 menos 4 dá menos 2. Vamos supor, tem aqui uma dívida de 3 com uma dívida de 5. Uma dívida de 3 mais uma dívida de 5. São 2 dívidas. Estou juntando 2 dívidas, vou ficar com uma dívida maior ainda. Então, uma dívida de 3 com uma dívida de 5 vai dar uma dívida de 8. Uma dívida de 3 com uma dívida de 5 vai dar uma dívida de 8. Matematicamente, eu vou fazer menos 3, o oposto de mais é menos, uma dívida de 3 com uma dívida de 5 será uma dívida de 8. 8 negativo. Menos 8. Uma dívida de 8. Então, fizemos aqui alguns cálculos de adição envolvendo números inteiros. A mesma coisa podemos fazer nas subtrações. Na subtração, contas de menos, contas de diminuir. Imagine que eu tenho 6 e retire 5. 6 menos 5 será 1. Poderia ter 6 menos 3. Tenho 6 menos 3. A ideia dos sinais aqui, o sinal de negativo significa oposto. O oposto de menos é mais. Então, eu tenho 6 mais 3. 6 mais 3 é 9. O oposto de menos é mais. O sinal negativo, numa operação, significa oposto, o contrário daquele número. Então, 6 e o oposto de 5. O oposto de 5 é menos 5. 6 menos 5 é 1. 6 menos 3. O oposto de menos é mais. 6 mais 3, 9. Imagine que eu tenha menos 3 menos mais 7. O oposto de mais é menos. Eu tenho menos 3 menos 7. O oposto de mais é menos. Menos 3 com menos 7 dá menos 10. Então, o sinal negativo ele significa oposto, o contrário. Deixa eu ver se tem mais aqui um caso negativo. Mais um exemplo aqui. Menos 2 menos mais 3. Menos 2, o oposto de mais é menos 3. Menos 2 com menos 3 vai dar menos 5. O resultado, menos 5. Reparem que todos os resultados encontrados nas subtrações envolvendo números inteiros deram resultados inteiros. Então, a operação da subtração ela é válida para qualquer número inteiro. Quando eu subtraio números inteiros, eu encontrarei com certeza um resultado inteiro. Quando eu somo números inteiros, com certeza
encontro como resultado números inteiros. Com os números naturais já não ocorria isto. Era válido para a adição, mas para a subtração não. Existem subtrações de naturais que não resultam em um número natural. Então, o conjunto dos números inteiros foi uma necessidade da humanidade. Conforme ela foi evoluindo, houve a necessidade de representar as relações através de números. E houve a necessidade da criação, da invenção dos números inteiros. Também podemos fazer uma multiplicação ou um produto, né? Vou chamar aqui de produto. Produto e multiplicação significam a mesma coisa. Produto é o resultado de uma multiplicação. Então podemos fazer um produto de números inteiros. Produto. Vamos imaginar o seguinte: 3 vezes 5. O triplo de 5 é 15. Podemos fazer menos 3 vezes 5. Opa, apareceu negativo, sem problema, não tem terror. 5 aqui é positivo. O oposto de um número positivo é um número negativo. Menos vezes mais dá menos. O oposto de mais é menos. 3 vezes 5, 15. Poderia ter dois números negativos. Menos 3 vezes menos 5. O que eu faço? O oposto de menos, menos vezes menos, o oposto de menos é mais. 3 vezes 5, 15. O resultado dá 15. Poderíamos ter aqui, por exemplo, mais 3 multiplicado por menos 5. O oposto de mais é menos. 3 vezes 5, 15. Mais vezes menos é menos. Em resumo, se eu tenho dois sinais negativos, o resultado é positivo. Se eu tenho um único sinal negativo, o resultado é negativo. Se a quantidade de sinais negativos for par na multiplicação, o resultado é positivo. Na multiplicação, se a quantidade de sinais negativos for ímpar, o resultado é negativo. Por exemplo, menos 2 multiplicado por menos 2 multiplicado por menos 2. Menos vezes menos, mais vezes menos, menos. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Resultado negativo. Eu tenho 3 sinais negativos. 3 é um número ímpar. Na multiplicação, se eu multiplico 3 números negativos, o resultado é negativo. O oposto de menos é mais. Mais e menos, o oposto de mais é menos. Então está aí a multiplicação. E o mesmo poderíamos fazer na divisão, ou no quociente, divisão. Tenho lá menos 10 dividido por menos 2. Estou dividindo dois números negativos. O oposto de menos é mais. 10 dividido por 2 é 5. Resultado, 5. Tenho menos 15 dividido por mais 3. Menos dividido por mais é menos. 15 dividido por 3 é 5. Resultado, menos 5. Então, quando trabalhamos com números inteiros, posso realizar qualquer soma, qualquer subtração, qualquer produto. Os resultados sempre serão números inteiros. Porém, nas divisões não. Algumas serão números inteiros. Poderíamos ter aqui, por exemplo, 10 dividido por menos 3. 10 dividido por menos 3 vai dar menos 3,3333 reticências, que chamamos de dízima periódica. Esse número não é um número inteiro, é um número decimal. Então, o resultado não é inteiro. A divisão nem sempre é possível
realizar utilizando apenas números inteiros. Existem resultados que não serão inteiros. Mas isso aqui é um assunto que fica um pouco mais para frente, para nós trabalharmos. Então, falei um pouquinho aqui de forma rápida, de forma resumida, a respeito dos números naturais e números inteiros. Se você achou que eu falei rápido demais, quando assistir o vídeo, clique aí à direita e coloque mais lento. Você vai ouvir o vídeo de forma mais lenta, mais devagar. Reveja se for necessário. E antes de nós terminarmos essa aula, eu queria só relembrar um pouquinho aqui a respeito de pequenas expressões numéricas. Por exemplo, eu posso ter uma expressão numérica que envolve mais de uma operação. Vamos supor que eu tenha a seguinte situação: menos 2 mais menos 3 vezes menos 5 multiplicado por menos 2 elevado a 2 dividido por 10. Tem ali uma expressão que envolve soma, multiplicação, divisão e potenciação. Como que eu vou resolver isso? Vou resolver por parte. Primeiro resolvo os parênteses, porém não tem nada para resolver dentro dos parênteses. Então vou resolver o que está dentro dos colchetes. Eu tenho menos 2 mais e menos, o oposto de mais é menos. 2 menos 3 vezes menos 5 vezes menos 2 vai dar menos vezes menos mais 10 elevado ao quadrado dividido por 10. Menos 2 com menos 3 vai dar menos 5 multiplicado 10 elevado ao quadrado 100 dividido por 10. Tenho aqui uma multiplicação e uma divisão. Resolvo essas operações na ordem que aparece. Eu tenho menos 5 vezes 100 dá menos 500 dividido por 10. Menos 500 dividido por 10 vai dar menos 50. Então, o resultado dessa expressão numérica é menos 50. Resolvi uma expressão numérica envolvendo números inteiros. Então, gente, fizemos aqui um resumo a respeito dos números naturais, a respeito dos números inteiros. Números inteiros utilizamos a todo momento na nossa vida. Por exemplo, quando falamos de temperaturas negativas e positivas, se você entrar num prédio que tem subsolo, certamente o elevador terá os números positivos dos andares que estão acima do solo. O andar térreo é um andar 0. E os andares que estão abaixo do térreo, andares negativos. É muito comum ter prédios que têm garagens no subterrâneo. Então, o andar menos 1, menos 2, menos 3. Então, nós vamos ter números positivos que estão acima e números negativos abaixo. O 0 é o divisor das águas. Então, eu tenho 1, 2, 3. Abaixo do 0, menos 1, menos 2, menos 3. E isso vai infinitamente para cima e para baixo. Então, números positivos e negativos. Então, hoje, iniciando a nossa aula, vocês terão algumas tarefas envolvendo os números naturais, números inteiros. Essas tarefas deverão ser feitas em um caderno específico para a matemática. As questões precisam ser copiadas e resolvidas no caderno. Após a resolução, eu
pedirei para estarem enviando imagens dessas atividades que vocês farão hoje. Então, dúvidas, vocês estarão perguntando no grupo da turma, no WhatsApp, e será respondido à medida do possível. Estaremos respondendo aos alunos, mas sempre perguntem no grupo, porque a sua dúvida pode ser a dúvida do seu colega. A nossa sala de aula é o grupo. Não precisa me chamar no privado, as respostas serão dadas sempre no grupo. No privado, vocês estarão enviando os exercícios feitos. Após concluir os exercícios no caderno, vocês fotografarão esses exercícios e me enviarão no privado. Sendo que é muito importante, em cada folha, em cada página do caderno, vocês colocarem o nome, a data e a turma de preferência. Então, se o nome é João Pedro da Silva, coloca lá João Pedro da Silva, a data 5 de março de 2021, 5/3/21, e a turma 901, turma 902, em toda a folha sempre em cima. A primeira coisa a fazer é o cabeçalho, não precisa colocar nome de escola, o cabeçalho completo. Basta colocar o teu nome, a data e a turma, de uma forma legível, que seja fácil de identificar quem é você. Um abraço e teremos nossos encontros através de videoaulas. Um grande abraço, até a próxima aula.